A história do antigo Belisário Pena e a atual comunidade Santa Marcelina se mistura com a história de formação do estado de Rondônia. Em 1954, Joaquim de Araújo Lima, o então governador do território do Guaporé, construiu a Colônia dos Leprosos, com a finalidade de abrigar pacientes portadores de lepra. A inauguração da colônia aconteceu no dia 13 de setembro de 1954, para manter os portadores de hanseníase longe da sociedade civil. Para isso, foram construídas casas, construções que guardam histórias de dor, abandono e privações. Irmã Lina conta as tristes histórias em que pequenos bebês eram arrancados dos braços das mães por apresentarem sinais da doença. A questão de morar numa colônia de hansenianos ou leprosos na época era um estigma terrível. Era assim, a pessoa ser arrancada do convívio social, da sua família. Muitas mães, por exemplo, ao darem à luz um filho, essas crianças eram arrancadas da família. Nunca mais essas mães, às vezes, voltaram a ver esses filhos quando um dos dois do casal tinha o diagnóstico de hanseníase. E também quando uma criança era diagnosticada com hanseníase, ela não poderia mais continuar no convívio da família, na sociedade. Ela era trazida, às vezes, à força para essas instituições. Então, os moradores que aqui realmente ficaram, não se lembram com alegria desses períodos, não. Mas sempre, e quase sempre ao relatarem, eles choram, né, de relembrar esse sofrimento todo, né? A administração do local era feita pelos próprios pacientes e a verba vinha do governo federal. Em razão da má administração dos recursos financeiros, em 1970, o padre José Sardo, salesiano, passou a administrar a colônia Jaime Aben Atar. Os trabalhos de recuperação foram logo acionados pelo sacerdote. Em 1975, o padre José Sardo foi transferido, mas antes de partir, procurou deixar a colônia em boas mãos, indo à procura de uma congregação religiosa para delegar a administração. Em 1975, inspiradas pelas palavras do Senhor, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda a criatura, as irmãs marcelinas assumem a administração e o desafio de um novo campo de trabalho e enviam para Rondônia as primeiras missionárias. As três irmãs foram irmã Rosa, irmã Líbera, irmã Dolores. Então, irmã Rosa era recém-chegada da Itália, né, também missionária, vieram e começaram a tomar o conhecimento daquilo que aqui existia, porque para as marcelinas a área da atuação, sobretudo na hanseníase, é bastante nova. Então teve o apoio das irmãs, médica, farmacêutica, enfermagem, do próprio Hospital Santa Marcelina de São Paulo, que vieram dar essa assessoria na implantação desta unidade, mas elas enfrentaram realmente muitos sacrifícios. Não foi fácil. No início, os pacientes que viviam isolados estranharam a presença das irmãs no local. Bem, tinha ao menos algumas crianças que tinham até receio, né, das irmãs, porque não conheciam as irmãs de hábito, né? Então poderia, assim, algumas relatam alguns fatos pitorescos que tinha algum receio nessa convivência inicial. Com o lema Amor em Ação, a congregação Santa Marcelina atua em todo o Brasil, através da fraternidade, misericórdia, solidariedade, respeito, dedicação, humildade e perseverança. Nós estamos ligadas, né, somos filial da Casa de Saúde Santa Marcelina de São Paulo, né, capital, no bairro Itaquera. Então, por isso que nós temos, todas elas estão ligadas à Casa de Saúde Santa Marcelina. Os profissionais foram se especializando cada vez mais em hanseníase, fato que tornou a Casa de Saúde Santa Marcelina em unidade hospitalar
com referência nacional. Atendimento médico de ação social com o apoio de terapia ocupacional e fisioterapia. Esse é o trabalho gratuito desenvolvido pela comunidade Santa Marcelina, instituição filantrópica de utilidade pública que há 34 anos atua no estado de Rondônia. Atenção especial para as crianças que na época, por causa da hanseníase, também sofriam problemas auditivos. Desde o início nós tivemos alguma sala de educação especial para crianças surdas mudas. Então daí já vem a ser um pouco da tendência da congregação também na área da saúde. Inclusive nossos colégios se transformaram em hospitais nos períodos da Grande Guerra. Temos aqui alunos, são mais de 5.500 alunos das escolas Santa Marcelina aqui em Rondônia. Unidade hospitalar voltada para o paciente hanseniano, considerada como referência nacional, onde a prioridade é o tratamento humanizado. Outra prioridade da Santa Casa é a prevenção das incapacidades físicas e emocionais dos pacientes. Aqui nós temos as cirurgias que vão prevenir, colaborar na prevenção dessas incapacidades, que são as neurolises, estenolises, e as próteses, a fisioterapia, as órteses. Então nós temos vários itens que podem colaborar para que essa pessoa tenha o mínimo possível, né, de desenvolvimento das suas atividades da vida diária. Em razão das necessidades dos pacientes, as irmãs criaram um centro auditivo de atendimento. O sucesso do programa agora é extensivo a toda a comunidade do estado. O centro auditivo oferece também essa possibilidade das pessoas, não só crianças, mas adultos e idosos, a fazerem os tratamentos de fonoterapia, todos esses ligados à área da fala e da audição. Mas o número de próteses auditivas também é bastante grande. Por falta de recursos financeiros, as obras assistenciais das irmãs marcelinas podem parar. Essa ambiência, vamos dizer assim, o próprio ambiente do hospital, ele é importante, mas para manter tudo isso, essa qualidade, tem custo. E nós estamos também buscando, junto à comunidade, aos usuários, essa sensibilidade para que, através de algumas campanhas, também possamos buscar e contar com esses recursos. Venham visitar a Casa de Saúde Santa Marcelina antes de doar, venha visitar e aí ele vai conhecer o nosso trabalho, o quanto nós tratamos isso com seriedade. E então ele passe a daí fazer a sua doação, porque se ele conhecer realmente, aí ele vai passar a contribuir com a nossa instituição. Então a gente pede apelo não somente para a população, mas principalmente para o poder público, para olhar mais, com mais carinho para o Santa Marcelina, sabendo que a gente oferece aqui uma parcela muito grande, a gente tem responsabilidade com a saúde pública, mas a gente não pode fazer isso sozinho. Então, nós abrimos uma conta específica para a campanha SOS Santa Marcelina, na agência Calama, que tem o número da agência 3796, dígito 6, a conta é 50.000, dígito 3, até para facilitar, né? O 3 é Santíssima Trindade e 50.000 é o número da conta. O Amazonsat Social fica por aqui. Não deixe de fazer a sua parte. Ajude as irmãs Santa Marcelina a manterem as ações sociais, médicas e educacionais promovidas em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia.